Um operário apresentou-se um dia na casa de Elifas Levi. Era um homem de uns 50 anos, alto, de olhar direto, e que falava de modo bastante sensato. Perguntado sobre o motivo de sua visita, respondeu: "O senhor deve saber, venho pedir-lhe, e suplicar-lhe que me devolva o que perdi." Devemos dizer, para sermos sinceros, que Elifas nada sabia sobre esse visitante nem sobre o que ele pudesse ter perdido. Assim, respondeu-lhe: "Acredita-me muito mais bruxa do que na realidade sou. Não sei quem é, nem o que procura, portanto, se acredita que lhe possa ser útil em alguma coisa, é necessário que se explique, e esclareça o seu pedido. Pois bem, uma vez que não quer me compreender, reconhecerá pelo menos isso", disse então o desconhecido, tirando do bolso um pequeno livro negro e roto. Era o Grimório do Papa Honório. Uma palavra sobre esse pequeno livro tão desacreditado. O Grimório de Honório compõe-se de uma constituição apócrifa de Honório II para evocação e o governo dos espíritos, e mais, de algumas receitas supersticiosas. Era o manual dos maus padres que exerciam a magia negra durante os mais tristes períodos da Idade Média. Encontram-se aí ritos sangrentos misturados a profanações da missa e das espécies consagradas, fórmulas de bruxaria e de malefícios, e também práticas que só a estupidez pode admitir, e a perfídia aconselhar. Enfim, é um livro completo em seu gênero. Assim, tornou-se muito raro nas livrarias, e os apreciadores fazem seu preço subir muito nos leilões. "Meu caro senhor", disse o operário suspirando, "desde a idade de 6 anos, não deixei uma única vez de fazer meu serviço. Este livro não me deixa, e sigo rigorosamente todas as prescrições que ele contém. Porque então os que me visitavam abandonaram-me." Eli, lama. "Pare", disse Elifas, "não parodie as mais formidáveis palavras que uma agonia já fez o mundo ouvir. Quais são os seres que o visitavam pelo poder deste livro horrível? Conhece-os? Prometeu-lhes alguma coisa? Assinou um pacto?" "Não", interrompeu o proprietário do Grimório, "não os conheço, e não assumi com eles nenhum compromisso. Sei apenas que entre eles os chefes são bons, os intermediários alternativamente bons, e maus, os inferiores maus, mas não cegamente, e sem que lhes seja possível fazer melhor. Aquele a quem evoquei, e que frequentemente me apareceu, pertence à hierarquia mais elevada, pois tinha boa aparência, era bem vestido, e sempre me dava respostas favoráveis. Mas perdi uma página do meu Grimório, a primeira, a mais importante, a que trazia a assinatura do espírito, e, desde então, não aparece mais quando chamo. Sou um homem perdido. Estou nu como Jó, não tenho mais força nem coragem. Ó mestre, eu lhe suplico, o Senhor a quem é uma única palavra, a um único sinal os espíritos obedecerão, tenha piedade de mim, e devolva-me o que perdi." "Dê-me seu Grimório", disse Elifas. Que nome dava ao espírito que lhe aparecia? Chamava-o Adonai. Em que língua era a sua assinatura? Ignoro, mas suponho que fosse hebraico. Tome, disse o professor de alta magia após haver traçado 2 palavras hebraicas no começo e no final do livro. Eis 2 assinaturas que os espíritos das trevas nunca falsificarão. Vá em paz, durma bem, e não evoque mais os fantasmas. O operário retirou-se. 8 dias depois voltou a procurar o homem de ciência. "O Senhor devolveu-me a esperança, e a vida, minha força a voltou em parte. Posso, com as assinaturas que me deu, aliviar a dor dos que sofrem, e livrar os obcecados, mas ele não posso mais ver, e, enquanto não o vir de novo, estarei triste até a morte. Antigamente, ele estava sempre perto de mim, tocava-me por vezes, e acordava-me à noite para me dizer tudo o que eu precisava saber. Mestre, eu lhe suplico, faça com que o veja de novo." Quem? Adonai. Sabe quem é Adonai? Não,
mas gostaria de revê-lo. Adonai é invisível. Eu vi. Ele não tem forma. Eu o toquei. Ele é infinito. É mais ou menos do meu tamanho. Os profetas dizem que a orla de sua roupa, do oriente ao ocidente, varre as estrelas da manhã. Tinha um sobretudo muito limpo, e é uma roupa muito branca. A Sagrada Escritura diz ainda que não se pode vê-lo sem morrer. Tinha um rosto bom e jovial. Mas como o Senhor procedia para obter essas aparições? Ora, fazia tudo o que está indicado no grande Grimório. O quê? Mesmo o sacrifício de sangue? Sem dúvida. Infeliz. Mas quem era a vítima? A essa pergunta, o operário teve um leve tremor, empalideceu, seu olhar perturbou-se. Mestre, o senhor sabe melhor do que eu, disse humildemente, em voz baixa. Oh, custou-me muito, sobretudo a primeira vez, num único golpe com a faca mágica cortar a garganta dessa criatura inocente. Uma noite, tinha acabado de cumprir os ritos fúnebres, estava sentado dentro do círculo, na soleira interna da minha porta, e a vítima acabava de se consumir num grande fogo feito com álamos e ciprestes. De repente, perto de mim, vi, ou antes senti, que ele passava. Ouvi um lamento dilacerante. Parecia chorar, e a partir desse momento tinha a impressão de ouvi-lo sempre. Elifas levantara-se, e olhava fixamente seu interlocutor. Teria diante disso um louco perigoso capaz de repetir as atrocidades do Senhor de Retz? No entanto, a aparência desse homem era suave e honesta. Não, isso não era possível. Mas enfim, essa vítima. Diga-me claramente o que era. O senhor supõe que eu já saiba, e talvez saiba mesmo, mas tenho razões para querer que me diga. Era, de acordo com o ritual mágico, uma cabritinho de 1 ano, virgem, e sem defeitos. Um cabrito de verdade? Sem dúvida. Acredite, não era nenhum brinquedo de criança nem um animal empalhado. Elifas respirou. Ainda bem. Pensou, este homem não é um bruxo digno da fogueira. Não sabe que os abomináveis autores dos grimórios, quando falavam do cabrito virgem, queriam dizer uma criancinha. Pois bem, disse então aquele que o consultava, dê-me detalhes sobre essas visões. O que me conta interessa-me muitíssimo. O bruxo, pois, é preciso chamá-lo pelo seu nome. O bruxo contou-lhe então uma série de fatos estranhos de que 2 famílias haviam sido testemunhas, e esses fatos eram precisamente idênticos aos fenômenos do Sr. Home, mãos que saíam das paredes, agitações de móveis, aparições fosforescentes. Um dia, o temerário aprendiz de mágico ousara chamar Astaroth, e vira aparecer um monstro gigantesco que tinha um corpo de um porco, e a cabeça atirada de um colossal esqueleto de boi. Mas tudo isso era contado num tom de verdade, com uma certeza de ter visto, que excluía qualquer dúvida sobre a boa-fé e a inteira convicção do narrador. Elifas, que é artista em magia, encantou-se com esse achado. No século XIX, um verdadeiro bruxo da Idade Média, um bruxo ingênuo e convicto. Um bruxo que viu Satã sob o nome de Adonai, Satã vestido como um burguês, e Astaroth sob sua verdadeira forma diabólica. Que obra de arte! Que tesouro de arqueologia! Meu amigo, disse a seu novo discípulo, quero ajudá-lo a encontrar o que diz ter perdido. Pegue meu livro, observe as prescrições do ritual, e venha ver-me daqui a 8 dias. 8 dias depois, nova conferência. E então o operário declarou que inventou uma máquina de salvamento da maior importância para a marinha. A máquina está perfeitamente montada, falta apenas uma coisa. Não funciona, um defeito imperceptível está no mecanismo. Que defeito é esse? Só um espírito de malícia poderia dizer. É, pois, absolutamente necessário evocá-lo. Cuidado, disse Elifas,
Antes, diga durante 9 dias esta invocação cabalística, e entregou-lhe uma folha manuscrita. Comece esta noite, e volte amanhã para me dizer o que viu, pois esta noite o Senhor terá uma manifestação. No dia seguinte, nosso homem não faltou ao encontro. Acordei de repente, mais ou menos a 1h da manhã. Vi diante de minha cama uma grande luz, e dentro dessa luz um braço de sombra que passava, e repassava diante de mim como para magnetizar-me. Então, tornei a dormir, e, alguns instantes depois, tendo novamente acordado, revi a mesma luz, mas ela mudara de lugar. Passara da esquerda para a direita, e sobre o fundo luminoso distingui a silhueta de um homem que cruzava os braços, e me olhava. Como era esse homem? Aproximadamente da sua estatura, e do seu peso. Está bem. Vá, e continue a fazer o que eu lhe disse. Passaram-se os 9 dias, ao final desse tempo, nova visita do adepto, mas dessa vez muito feliz, e agradecido. Ao ver ao longe Elifas, obrigado, mestre, exclamou, a máquina funciona. Pessoas que eu não conhecia vieram colocar à minha disposição o capital de que necessitava para terminar meu empreendimento. Reencontrei a paz do sono, e tudo isso graças ao seu poder. Diga antes graças à sua fé, e à sua docilidade, e agora a Deus, preciso trabalhar. E então? Porque este é a suplicante, o que ainda quer de mim? Oh! Se o Senhor quisesse. Se quisesse o quê? Não obteve tudo o que pediu, e até mais do que pediu, pois o Senhor não havia falado em dinheiro. Sim, certamente, disse o outro suspirando, mas gostaria muito de revê-lo. Incorrigível. Algumas semanas depois, o professor de alta magia foi acordado mais ou menos às 2h da manhã por uma dor de cabeça aguda. Durante alguns instantes, receou uma congestão cerebral, levantou-se, acendeu a lâmpada, abriu a janela, passeou pelo seu gabinete de estudos, depois, acalmado pelo ar fresco da manhã, voltou a deitar-se, e adormeceu profundamente. Teve, então, um pesadelo, viu, com uma aparência terrível de realidade, o gigante de cabeça de boi descarnada de que lhe falara o mecânico. Esse monstro perseguia-o, e lutava com ele. Quando acordou já era dia, e alguém batia à sua porta. Elifas levantou-se, jogou uma roupa sobre o corpo, e foi abrir. Era o operário. Mestre, disse entrando apressadamente, e com um ar alarmado, como o senhor está se sentindo? Muito bem, respondeu Elifas. Mas essa noite, às 2h da manhã, o senhor não correu perigo? Elifas não sabia do que se tratava, e já não se lembrava de sua indisposição da noite. Um perigo? Não, nenhum que eu saiba. O senhor não foi atacado por um fantasma monstruoso que tentava estrangulá-lo? O senhor não sofreu? Elifas lembrou-se. Sim, certamente tive um comércio de apoplexia, e um sonho horrível. Mas como sabe disso? Na mesma hora, uma mão invisível bateu-me com força no ombro, e acordou-me em sobressalto. Sonhava, então, que o via lutando com Astaroth. Sentei-me na cama, e uma voz disse-me ao ouvido, levante-se, e vá em socorro de seu mestre, ele está em perigo. Levantei-me precipitadamente. Mas, em primeiro lugar, para onde era preciso correr? Que perigo ameaçava? Era em sua casa, ou em outra parte? A voz nada dissera sobre isso. Tomei a decisão de esperar o nascer do sol, e, desde que o dia clareou, vim em seu auxílio, e aqui estou. Obrigado, meu amigo, disse-lhe o mágico estendendo-lhe a mão. Astaroth é um bufão desagradável, e essa noite um pouco da sangue subiu-me à cabeça, apenas isto. Agora estou perfeitamente bem. Pode, portanto, ficar tranquilo, e voltar ao trabalho.